Meus amigos, a Brava Energia soltou seus resultados e sim, a empresa trouxe um lucro. Entretanto, eu não estou ainda tão animado com esses resultados aqui, tá? Você vai entender um pouco, mas primeiro eu quero passar aqui pelas principais informações que a companhia trouxe para que a gente possa então ter uma compreensão. Só que antes de a gente começar, poxa, ela soltou esses resultados à meia-noite e 10. Eu estou gravando praticamente à 1 da manhã. Então, assim, deixa aqui um like para valer realmente esse esforço de trazer uma informação de qualidade e o mais rápido possível para você. Então, vamos lá. Primeira etapa aqui que eles dizem a respeito da sinergia operacional e financeira que a E3R e a Enalta estavam propondo, e aí então vamos ver o que eles acham que ocorreu de sinergias entre as empresas. Primeira coisa, otimização de equipes de operação e corporativa. Tá bom. O que eu queria ver, esta é uma parte que eu queria muito enxergar. O pré-pagamento de linhas de crédito com custo mais elevado. Por quê? A 3R ela tinha muita dívida e pouco caixa. A Enalta tinha pouca dívida e muito caixa. Quando elas se uniram, ou seja, você juntou uma endividada com uma com muito caixa, você conseguiu pré-pagar as mais complicadas e é muito provável, na verdade a empresa já conseguiu fazer isso, emitir outras dívidas com custos um pouco mais baixos para alongar um pouco ali a dívida, conseguir ter um pouco de respiro, e eu acho isso excelente. Então, esse é o que eu queria ver e de fato eles conseguiram fazer isso. Além disso, eles tiveram o início da reestruturação societária para viabilizar otimizações fiscais e de crédito. Maravilha! O que acontece? A 3R ela carregou um prejuízo e a Enalta ela já tinha um certo valor ali de lucro, então ela acaba compensando uma coisa com outra e provavelmente eles vão compensar esses prejuízos fiscais com alguns lucros para você reduzir ali na sua proporção de tributação que vai incidir sobre o lucro que agora a Brava Energia está dando. Além disso, eles falam sobre o início da amortização da mais-valia, que é basicamente um valor a mais que se paga por conta da transação que ocorreu entre as empresas, incluindo também a Maha Energy, tá bom? Vamos lá, outras coisas que são importantes. Eles falam sobre os esforços contínuos na recuperação da integralidade dos ativos, da integridade dos ativos. Eles falam a respeito da produção neste trimestre, que registrou uma média bem fraquinha de quase aqui seus 52 mil barris, frente aos quase 80 que eram prometidos. E ele fala que ainda, considerando a participação de 23% no Parque das Conchas, a produção trimestral teria registrado uma média de 58,2%. E eu já vou explicar melhor o que é esse Parque das Conchas, mas vamos por partes para que a gente não se perca em tantas informações que eu vou trazer neste vídeo aqui para você, tá bom? Outras coisas importantes que eles falam, né? Conclusão da campanha de Floatel e Workover. Sabe o que é Floatel, gente? Eu não sabia muito bem até um tempo atrás, até eu começar a acompanhar algumas petrolíferas, e basicamente Floatel é um hotel que flutua, porque basicamente quando você tem uma determinada embarcação, ou você tem um determinado FPSO, ou coisa assim do gênero no meio do mar, alguns barcos ficam ali próximos realmente a esse FPSO para ser efetivamente um hotel, ficar ali abrigando as pessoas que vão fazer manutenção eventualmente nestas plataformas, tá bom? Workover basicamente são algumas manutenções realmente, são algumas atividades, até mesmo de perfuração de poços e coisas assim do gênero, que são feitas, tá? São nomes técnicos, mas já interessante você saber, tá bom? E eles estão fazendo esse workover, né? Essa perfuração, essa melhoria no poço no Papa-Terra 50, que é muito importante para a companhia, tá? Falando ainda da campanha de manutenção voltada à integridade das unidades, eles estão buscando maior resiliência na produção de médio e longo prazo, ou seja, eu quero muito bater nessa tecla aqui com vocês, produção de médio e longo prazo. O pessoal hoje está batendo muito no curto prazo. Por quê? Você vê ali que Papa-Terra parou, você vê que Atlanta está com dificuldade e o pessoal está batendo muito no curto prazo. Entretanto, a companhia, com razão, está olhando para o médio e longo prazo. E, na verdade, o médio prazo dela não é tão médio assim. Na verdade, é bem relativamente curto. Ela está imaginando, já que no segundo trimestre de 2025, nós tenhamos tanto Papa-Terra quanto o FPSO Atlanta totalmente operacionais e ali na sua capacidade máxima, tá?
Eles falam ainda sobre o considerável aumento da capacidade de injeção de vapor com os primeiros resultados da bacia de Potiguar, que era uma das questões realmente que precisavam ocorrer. Porque acontece, a bacia de Potiguar ela foi a última que foi adquirida pela 3R agora, então junta com a Brava Energia. E o que acontece? Era um campo ali da Petrobras que não estava muito interessante, assim, não estava operando tão bem. E agora a Brava Energia está conseguindo trazer eficiência operacional, revitalizando esse campo. E a injeção de vapor funciona da seguinte maneira. Pensa que todo o petróleo está aqui, numa determinada bacia, vamos dizer. E aí, o que acontece? Quando você retira o próprio petróleo, algumas vezes também vem gás. Gás que a gente utiliza realmente aqui na nossa cozinha. E o que acontece? Eles pegam esse gás, eles reinjetam aqui por baixo para forçar o petróleo a subir e facilitar, muitas das vezes, a extração e diminuir o lifting cost. É uma estratégia muito utilizada por diversas empresas, tá bom? Seguindo aqui no que eu quero comentar com vocês, eles falam sobre a continuidade das campanhas de perfuração nos complexos Potiguar e Recôncavo, interessantíssimo. Eles falam ainda sobre a licença do IBAMA para o FPSO Atlanta, que ocorreu em setembro de 2024, entretanto, o próprio IBAMA é uma coisa e a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, é outra coisa que devemos considerar aqui, tá bom? Vamos lá, e aqui a gente começa uma das partes mais importantes. Vamos lá, no curto prazo, o que a administração da empresa está direcionando seus esforços? Especialmente para restabelecer a produção de Papa-Terra e o início da produção do FPSO Atlanta. Ou seja, no curto prazo, eles estão olhando para Recôncavo, estão olhando para Potiguar? Sim, estão olhando. Só que o foco é Papa-Terra, que é muito importante, e o FPSO Atlanta, que tem uma projeção de produzir ali aproximadamente 40 mil barris de petróleo por dia, o que vai trazer a empresa para um novo patamar. Porque se hoje, sem o FPSO Atlanta, ela está produzindo mais ou menos ali os seus 51, com essa entrada aqui, ela vai trazer outros 40, só que a gente tem que fazer uma redução de mais ou menos 8 mil barris, porque ela vendeu uma parte aqui do Atlanta para o Westlaw, ou seja, teremos esses valores aqui de 51 mais 32, tá bom? Seriam mais ou menos 83 mil barris de petróleo, apenas considerando este item aqui, o FPSO Atlanta. Eu ainda não estou falando de Papa-Terra. Com tudo isso conjugado, vai ficar muito mais próximo ali dos seus 95, 98 mil barris de petróleo por dia, tá bom? Eles falam ainda a respeito da melhora na eficiência e redução de perdas com paradas de manutenção não programadas. Por quê? Aí é importante a gente voltar nessa parte. Eles falam que Papa-Terra foi criada aqui uma força-tarefa com profissionais dedicados com priorização na atividade e alocação de equipe a bordo, com o intuito de ter a manutenção e a criação da fundação de operação estável por meio de ativação de sistemas de prevenção nas unidades e recuperação da integridade das instalações. Isso em Papa-Terra. Eles falam agora em Atlanta que o objetivo é concluir o atendimento das demandas da Agência Nacional de Petróleo, enquanto aguardamos a vistoria no sistema de medição programada para o fim de novembro, tá? Então novembro ainda teremos um pouco de notícias. Só que eu fui checar e até já fiz um shorts, já está disponível para vocês, saiu no dia 11 do 11 uma notícia dizendo que o FPSO Atlanta concluiu, atendeu um dos requisitos. Entretanto, quando você vê o quadrinho final, ele mostra que foram atendidas apenas 50% de todas as exigências que a Agência Nacional de Petróleo determinou para o início seguro do FPSO Atlanta. Ou seja, tem metade das exigências que não foram cumpridas, pelo menos até o momento. Talvez com essa vistoria a gente consiga maiores conclusões ali naquele percentual, tá bom? Eles falam ainda que, em paralelo, no início do mês, a companhia iniciou um processo de descomissionamento do FPSO Petrojar. Só para você saber, e caso você não esteja a par do fato, o Petrojar é um sistema antigo que o FPSO Atlanta veio para substituir. O Petrojar era o sistema provisório e o FPSO Atlanta é o sistema definitivo, tanto é que você vai ouvir e ver aqui na apresentação diversas vezes o sistema definitivo referindo-se ao FPSO Atlanta. E eles falam que eles estão avançando com as reconexões de alguns poços no FPSO Atlanta, que devem ser concluídos no segundo trimestre de 2025,
quando os 6 poços da fase 1 estarão em operação, ou seja, muito provavelmente, quando isso daqui chegar, nós finalmente conseguiremos chegar àqueles 40, talvez até 50 mil barris de petróleo lá no segundo trimestre de 2025, que é muito promissor para a companhia, tá bom? E calma, se você está achando que eu não vou falar sobre a lucratividade da empresa, eu vou sim, fica calmo, tá tudo aqui neste vídeo, é o vídeo mais completo que você vai ver da Brava Energia, então deixa o seu curtir, inscreva-se aqui no canal, porque tem muito conteúdo de qualidade aqui para você, tá bom? Vamos lá. Eles ainda falam a respeito do seguinte: a companhia optou por manter as unidades em parada de manutenção, referindo aqui à questão de papa-terra, tá? Porque ele fala a respeito que a companhia promove aqui algumas adequações que a ANP determinou a respeito aqui de papa-terra. O que eu achei interessante é que eles falam que a companhia optou por manter as unidades em parada de manutenção. Na verdade, ela não optou por nada. Quem não determinou a retomada ainda foi a própria Agência Nacional. Ela falou o seguinte: olha, não autorizo a retomada das operações. Entretanto, se você quiser fazer ali algumas atividades de manutenção, se você quiser fazer o teste vamos dizer assim, despejo do petróleo para um navio cargueiro, você pode fazer, mas voltar a produzir, não pode. Então, a empresa não optou por nada. Quem determinou foi a Agência Nacional de Petróleo. Vamos lá, eles ainda falam que eles têm uma previsão de retomada em papa-terra das suas produções para dezembro de 2024, algo muito importante para nós. Falando agora do FPSO Atlanta, eles falam que a companhia tem como previsão iniciar a produção ainda no quarto trimestre de 2024, ou seja, se eu estou falando com você no dia 14 de novembro, considerando que nós temos o finalzinho de novembro e agora dezembro, ela está acreditando que até o final do ano ela consegue botar de pé. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Entretanto, considerando que eu estou acompanhando o processo lá na ANP, não me parece que eles vão conseguir fazer isso, infelizmente. Falando ainda sobre alguns outros itens, eles falam que a retomada da produção de papa-terra e a obtenção do primeiro óleo de Atlanta são esforços que estão sendo concentrados para a entrega na curva de produção desses dois ativos. Ou seja, mostra à empresa que isso é muito importante para eles. E eles falam que eles seguem ainda trabalhando para otimizar a produção dos campos onshore, com destaque aqui para as campanhas de perfuração na bacia de Potiguar e a forte expansão na capacidade de injeção de vapor com impacto positivo na produção nos próximos 12 meses. Ou seja, olha só, eu quero que você veja muito bem isso, porque muitas vezes, com tantas informações, as coisas não ficam tão claras. Vamos lá, quais são aqueles principais ativos? E eu vou te mostrar daqui a pouco um gráfico de quais são os postos que têm maior produção, aquele que é mais importante para a empresa. Então, fica aqui comigo, tá? Basicamente, hoje, o FPSO Atlanta, papa-terra e o Polo Potiguar são um dos mais importantes para a empresa. Portanto, os esforços devem ser direcionados primordialmente para esses campos. Especialmente falando de Potiguar, que foi recém adquirido e passado pela Petrobras para 3R e agora então Brava Energia, eles estão nesse prazo agora de 12 meses, ou seja, considerando até o final de 2025, fazendo essa injeção de vapor, produzindo mais e mais, tentando trazer eficiência operacional, redução do lifting cost, e isso deve ter uma curva de aprendizado, uma curva realmente de evolução ainda em 12 meses. Deve ser interessante você sempre acompanhar os resultados para que você veja se toda essa produção, toda essa operação realmente da Brava Energia está trazendo ou não resultados para nós, tá bom? Vamos lá. Eles ainda falam, e eu achei isso muito interessante, que eles estão buscando talvez desinvestimentos em ativos de menor materialidade, ou seja, ativos que trazem menor resultado para a empresa. E eles falam ainda que eles querem reduzir gradativamente os custos de extração e administrativos por barril. Ou seja, eles estão falando em outros termos que o lifting cost, que é algo muito importante para a empresa, eles querem diminuir. E quando esse lifting cost diminui, claro, mantido o barril de petróleo no mesmo preço, você tem uma lucratividade ainda maior, tá bom? Vamos lá, tem muita coisa ainda, gente. Esse vídeo está completíssimo para você. Vamos lá, eu já vou trazer dados um pouco mais lúdicos aqui, vou mostrar números e outras tantas coisas, então vamos lá. Eles falam ainda que eles vão priorizar esforços nos 10 maiores, das 10 maiores concessões, dentre as 51 concessões que eles têm. Por quê? Porque eles falam que estas 10 correspondem a aproximadamente 90% do valor e das reservas da companhia. Ou seja, você tem a concentração em 10 ativos da receita de 90%. Ou seja, tem partes que você pode vender.
você vai reduzir custos, você vai otimizar capital, você vai otimizar a estrutura, então é muita coisa interessante aqui, tá? Agora, a parte que eu mais gostei de tudo isso. O que a empresa quer fazer? De tudo isso aqui que ela está fazendo, que ela quer melhorar aquilo, quer tirar óleo de lá, quer fazer aquilo lá, qual o retorno para a gente? Vamos lá, isso é muito importante. Eles falam que eles querem promover um processo de desalavancagem acelerado, ou seja, eles querem pagar as dívidas o mais rápido possível e, com isso, trazer um crescimento de retorno aos acionistas por meio do quê? Distribuição de dividendos, ou seja, está na política da empresa distribuir dividendos e fazer a recompra de ações, que para mim, particularmente, não interessa muito, afinal de contas, eu tenho um horizonte não tão longo com este ativo na minha carteira, portanto, recompra de ações poderia ser interessante, mas eu preferiria o dinheiro realmente no meu bolso através dos dividendos, que é o que eu conto para o curto, médio prazo. Sobre os ativos em aquisição, eu comentei com vocês a respeito do Parque das Conchas. Basicamente, se trata de um parque ali de produção que é operado pela Shell e a Brava Energia ela tem uma participação não operada, ou seja, não é ela que realmente opera ali. Ela apenas tem participação nos seus lucros na ordem de 23%. Neste ponto, eu quero que você perceba que ela ainda não colocou isso nos seus resultados. Por quê? Porque ela deu, entre aspas, ali um sinal de 15 milhões de dólares. Entretanto, quando você tiver o sinal positivo do CAD e da Agência Nacional de Petróleo, você vai ter que pagar 135 milhões. Além disso, você vai ter que pagar outras parcelas em 1 e 2 anos, para você efetivamente ter esse resultado no seu balanço, o que deve gerar mais ou menos, como você viu, uns 7, 8 mil barris a mais por dia em relação ao que a Brava está atualmente produzindo, o que para mim isso daqui seria apenas a cereja do bolo, uma opcionalidade que eventualmente a empresa pode ter, tá bom? Mais coisas, e aí aqui a gente entra numa parte chata. Por quê? O Campo Papa-Terra, ele era operado junto com a Nova Técnica Energia LTDA, a gente vai chamar apenas de NTE. E o que acontece? Existia um acordo, tá bom? Entre a Brava Energia e o NTE, na verdade, mais ali com a 3R do que efetivamente com a Brava, mas como você juntou as coisas, fica isso daqui mesmo, seria a Brava e a NTE. E o que acontece? A NTE não cumpriu com acordos financeiros, ou seja, de injetar um determinado dinheiro. A Papa-Terra tinha ali nesse contrato uma obrigação de que a NTE e a 3R depositassem valores, a NTE não cumpriu e a 3R falou, opa, já que você não cumpriu, eu vou tomar sua parte, porque o contrato me permitia isso. Entretanto, tudo isso aqui ainda está numa discussão. A princípio, essa discussão ela está ali morna. A única obrigação que o juiz estabeleceu é que a Brava Energia não diga para o mercado que ela detém 100%, que ela detém realmente ali apenas a participação que ela já tinha antes, na ordem de mais ou menos aqui, seria o 62,5%, que é o que ela teria. Então, é a única obrigação que nós temos e isso ainda está em discussão. Eles não têm uma previsão para dar aqui mais informações para a gente, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, eu ia trazer este dado aqui, que mostra, eu vou até puxar aqui, para ficar mais fácil para você ver o quanto que cada um dos campos ele produz. Então, por exemplo, Manati, Peroá, que esses daqui são muito mais relacionados a gás. Aí você vai ver Atlanta. Olha só, aqui no primeiro trimestre de 24, Atlanta produziu 21 mil barris por dia. E agora ela está apenas com 12, considerando ali o Petrojar, que é aquele sistema antigo, já defasado, problemático. Eles estão tirando ali as mangueiras que trazem o petróleo efetivamente para a plataforma. Então, realmente isso daqui é algo bem, vamos dizer assim, apenas simbólico, porque isso daqui tende a ter uma participação muito maior, na ordem talvez dos seus 40 mil barris, mais ou menos, então é algo interessante. O que eu quero que você veja também é o Papa-Terra, que é esse verdinho aqui, ó. Ele estava mais ou menos ali em 8,6, 8,4 e nesse terceiro trimestre, considerando que você teve em julho e agosto operação, ficou em 3,7, o que bateu muito nos resultados da empresa e também na credibilidade que o mercado coloca, tá? Além disso, ele fala um pouco do complexo recôncavo, que teve uma pequena parada programada lá, o que reduziu um pouco aqui os seus barris, mas já voltou para a produção normal, então está bastante tranquilo. Mas o que eu quero que você veja é que, no geral, o complexo Potiguar
tá bom? Que é esse azulzinho. Uma parte também de Atlanta, que eu vou colocar aqui para você ter uma visão mais ampla. E Papa-Terra, que deve chegar a produzir aqui os seus 10 a mais ou menos 15 mil barris, tá? Considerando que eles estão vendo aqui apenas 62,5%. Se ele chegar à participação de 100%, realmente bate aqueles 15, 16 mil, mas se ficar realmente nessa proporção, vai ficar aqui na casa dos seus 10, o que também não é nada mal, mas claro, se o contrato não foi cumprido, a Papa-Terra tem que passar realmente para a Brava Energia. E agora vamos para os indicadores que eu sei que vocês gostam muito. Já antecipo que eles estão fazendo aqui resultados pro forma. O que significa isso? Eles não têm dados auditáveis das empresas juntas nos trimestres anteriores. Então, o que eles fizeram? Eles somaram uma coisa com a outra. Então, o resultado do terceiro trimestre de 23 ou do segundo de 24 é a junção da 3R com Atlanta. E aí, para a gente comparar com o terceiro trimestre de 2024, tem a soma lá e agora a soma aqui, então dá mais ou menos para a gente comparar uma coisa com a outra, tá? Primeira coisa, receita líquida caiu. Por quê? Porque o Brent caiu. Fácil, é bem simples de entender isso. Além disso, o que eu gostei é que a margem EBITDA ficou relativamente acima dos outros períodos aqui comparáveis. A produção não ficou boa, olhando para o segundo trimestre ficou bem abaixo. Olhando ainda mais para a produção de gás também ficou em linha, tá? Mas no ano passado foi um pouco melhor. Mas como eu te falei, o preço médio de venda do óleo ficou aqui em $75, face ali a 76 no trimestre anterior e 80 no ano passado, mostrando mais uma vez que é muito importante você acompanhar o preço da commodity. Mas o lifting cost reduziu, foi para R$20, o que é bastante positivo, tá? Mas a empresa deve reduzir ainda mais isso com essa projeção de injeção de vapor lá no Polo Potiguar, tá bom? Vamos lá, vamos ser mais rápido nessa parte aqui, porque tem coisas interessantes. Como eu te falei, o preço realmente final aqui ficou em 75,2 e eles têm um desconto em relação ao Brent de apenas 6%, o que é bastante positivo, porque conforme a empresa vai ganhando escala, ela vai ganhando maior capacidade de tancagem, por exemplo, de litros ali realmente de petróleo. Quando você coloca um navio do lado afretado para você levar isso para algum lugar, você consegue ter uma margem negocial muito melhor, tá bom? Vamos seguir, porque tem coisas aqui nesta parte que são muito, muito, muito importantes. Se você olhar apenas para o lucro líquido deste terceiro trimestre, que ficou em quase 500 milhões, você vai falar, meu Deus, André, que maravilha, 500 milhões, baita lucro. Calma, calma, calma. Por quê? Porque quando você olha para o lucro bruto, ele ficou em 477 milhões. Ou seja, o que é o lucro bruto? É basicamente você pegar o quanto que você vendeu, reduzir os custos do seu produto vendido, tirar ali alguns ajustes e finalmente você tem esse lucro. E aí você começa a tirar impostos, depreciação, etc, etc, etc. O que ocorre que você teve um item chamado outras receitas e despesas operacionais, o que gerou um acréscimo para a empresa na ordem de R$1 bilhão. Só que, você deve imaginar, outras receitas não diz muito para você. Só que eu fui pesquisar. O que significa. E estas outras receitas e despesas operacionais, que ele diz que são de 1 bilhão, elas se referem basicamente ao seguinte. Ele mostra aqui que o trimestre foi impactado por efeitos de ativos incorporados em Enauta, com uma reversão de R$341 milhões de provisões para abandono de Manati e Atlanta. E ainda mais, você teve R$720 milhões referentes à venda de 20% da participação ali no campo de Atlanta para essa Westlaw, que não foi totalmente pago aqui, tem ainda uma parcela que deve vir aqui para a empresa. Entretanto, esse resultado foi artificialmente levado a ficar positivo por conta dessa venda que é, como alguns analistas gostam de colocar em inglês, é aquele típico one-off, ou seja, um item que apenas ocorreu naquele momento, ou, como eu prefiro chamar, um item não recorrente. Portanto, não faça a sua análise levando em consideração apenas o lucro líquido final, porque existem coisas que impactaram no meio do caminho. Entretanto, não vou ser injusto com a empresa, porque quando você tem um determinado lucro, você paga imposto de renda. Neste ponto, quando você olha o imposto de renda, que ficou ali, na verdade, em mais de R$300 milhões, muito disso se deve a este lucro com a venda para o Westlaw e com essa reversão aqui dos campos de Manati e Atlanta que a própria Enauta teve, tá bom? Bem, vamos voltar a este ponto para a gente trabalhar algumas coisas, tá? De qualquer maneira, ainda que a gente retire esse 1 bilhão,
aqui, e o nosso EBITDA ficaria em mais ou menos aqui uns 620 milhões de reais, muito em linha com o que foi no terceiro trimestre de 2023, mas longe do que ficou no segundo trimestre de 2024, considerando as empresas juntas, mas eu também não posso desconsiderar que em 2024, no segundo trimestre, você tinha uma produção boa em Papa-Terra e boa também em Atlanta, coisa que não aconteceu agora. Entretanto, eu vou aguardar a própria comunicação da empresa para entender melhor como é que é a dinâmica e qual seria o lucro se você retirasse realmente esses efeitos pontuais e, claro, eu vou tentar conversar com a empresa, ver se eu consigo esses dados aqui para vocês, tá bom? Vamos seguir, porque tem algumas outras coisas finais aqui que eu queria trabalhar com vocês, é que em relação ao fluxo de caixa, a empresa ela teve uma geração de caixa negativa, pelo menos em termos operacionais. Basicamente, o que salvou a empresa foi esse recebimento de 1,2 bilhões da Westlaw, que trouxe um resultado final positivo, uma geração de caixa, mas como o resultado da empresa ainda está meio sujo, porque tem campos que não estão operando, tem coisas ainda que não conseguiram uma sinergia boa, eu tendo a considerar que esse resultado ele foi morno, tá? Não foi o melhor dos resultados, mas me parece que tem coisas interessantes aqui, tá bom? Como eu te falei, eu gosto muito de ver o perfil de amortização de dívida. A empresa melhorou um pouquinho isso aqui, tá? Mas isso aqui ainda é pro forma, porque eles devem ajustar um pouco essa dívida de 2027, tentar fazer com que pelo menos metade dela seja alongada aqui para frente, para que eles consigam um pouco mais de respiro, especialmente porque parte dos instrumentos aqui são dolarizados e sabendo que o dólar subiu, pode ser muito problemático. Por fim, a empresa ficou com uma dívida líquida EBITDA de 2,7 vezes. Só que esse é o ajustado nos 12 meses. Existe um tipo de EBITDA que a gente chama de runoff, que é daqui para frente. Quando eu peguei o EBITDA da empresa, eu cheguei a um resultado de 2,3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, tá bom? Muito provavelmente a empresa deve trazer um EBITDA melhor. No próximo trimestre teremos os resultados de Papa-Terra, Atlanta e será um resultado bem menos sujo do que foi agora, o que vai dar lá na frente uma percepção um pouco mais clara de qual realmente é o EBITDA dessa empresa, para então a gente fazer essa conta um pouco melhor. No entanto, a própria empresa já disse que ela busca desalavancar com rapidez a dívida da empresa, o que eu acredito que eles devem conseguir fazer, conforme, claro, eles tiverem tempo para fazer isso. Afinal de contas, eles assumiram a gestão e Papa-Terra e Atlanta explodiram. Então, olha só como é complicado, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço muito aqui vocês terem ficado comigo. Foi um vídeo longo, foi um vídeo complexo. Entretanto, eu estou tentando passar o máximo de resultados aqui para vocês a respeito de tanto de Brava Energia, de outros tantos ativos, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal e fique com esse último vídeo para você continuar seus estudos. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!